Boa noite a todos e a todas, né? Estamos aqui mais uma vez para mais uma live, né? Pegando a ideia do nosso projeto de divulgação científica. Vocês que me escutam bem, mandem aí um ok. Então, esse projeto, né, que a ideia é a gente fazer uma divulgação científica de maneira tranquila, descontraída, nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, isolamento social. Então, hoje a gente tem um convidado especial, mudamos o horário, já mudamos o horário várias vezes. Esse horário ele muda, né, porque depende um pouco da disponibilidade, né, do entrevistado, depende também um pouco da dinâmica do grupo, enfim. Então, eu sou a professora Taline, né? Acho que a maioria que está por aqui já me conhece. E a gente lidera, né, um grupo de pesquisa que é o LAEC, em Etnobiologia e Conservação de Ecossistemas. E a gente desenvolve pesquisa, né, com diversos temas e a gente vem divulgando essas pesquisas. E também, né, a gente tem essa ideia de conversar um pouquinho aqui sobre ciência, né, nesse momento que a gente está vivendo. E aí a gente tem convidado, né, várias pessoas para interagir aqui com a gente. E um dos convidados hoje do nosso grupo, deixa eu ver se ele já chegou por aí. Deixa eu mandar mensagem para ele. Ele ainda não chegou por aqui. Deixa eu ver. Ainda não. Já já ele chega aqui e a gente vai entrar ao vivo, né, com o Tomás, né, o Tomás Lanza, ele que é agrônomo, né, e doutor em horticultura e desenvolveu pesquisa, né, em etnobotânica com os índios Kaxinawá, lá no Acre. Então, a gente vai conversar um pouquinho como é que foi a pesquisa do Dr. Thomas e trocar uma ideia sobre essa experiência, né, as dificuldades, enfim, os principais resultados do trabalho do Thomas. Então, ele já está por aqui. Eu vou convidar ele, né, sem mais delongas, para a gente não perder nosso tempo da live. E deixa eu colocar aqui. Vamos trocar essa ideia hoje, né, sobre a pesquisa desenvolvida pelo Tomás, né? Então, estou aguardando aí e acho que já deu certo. Olá, Tomás! Oi, Thaline, boa Boa noite, noite, boa tudo bem? tarde, Eu acho que tudo e você? tudo tranquilo. Embora o dia hoje foi bem Aí, atribulado, né? Quase que não dava certo essa conversa, mas ainda bem, pois deu tudo é, certo, né? Então, que legal, Tomás, você tá me ouvindo bem? eu tô, não sei se o pessoal tá ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo ouvindo bem? Acho que sim. Já começaram os Maravilha, que elogios. bom. Então, Tomás, muito legal estar aqui conversando contigo, né? Trocar uma ideia um pouco sobre teu trabalho, né? Que você vem desenvolvendo, né? Foi um prazer, né? Tu ter aceitado o nosso grupo, né? Essa conversa bem tranquila. E, enfim, faz um tempão que a gente não se vê, né? Eu acho que desde o... Deixa eu ver, tu foi Desde pro Recife, Recife, sim, em sim, Recife, o ano Recife. passado. Então, aí a gente se conheceu em Portugal, né? Naquele evento lá e ficou trocando ideia. Então, fico muito feliz, né? Estou tocando essa ideia aqui contigo hoje. Legal, Valeu com aí por certeza. Eu aceitar. também fico muito feliz, agradeço demais aí o convite e com certeza dá pra gente fazer um bate-papo aí bem bacana aí para a gente conversar um pouquinho aí desse trabalho maravilhoso. Ah, massa. Então, já que, né, já iniciou, já perdi um tempinho aqui montando o processo. Se tu puder começar a falar um pouquinho, Thomas, como foi como começou, né, essa ideia do teu trabalho, como é que surgiu essa abordagem lá com os índios? Bom, então vamos lá, né? Como você já falou um pouquinho, eu fiz esse trabalho para minha pesquisa de doutorado, né, pela Unesp de Botucatu.
Quando eu saí do mestrado, eu estava buscando, né, fazer algo que realmente a gente na agronomia acaba sempre enviesando muito para a área mais técnica, né, Uhum. agronômica e tudo mais, e eu tinha um Sim. sonho pessoal, inclusive, de trabalhar com povos indígenas, né? Aham. E aí já conheci o professor Lin, né? Quem não conhece aí, quem está ouvindo, o professor Lin Xiaoming, professor da Unesp. Tinha muita vontade em ser orientado dele, né? Uhum. E, e aí pesquisando e tudo mais, eu sou do interior de São Paulo, então eu né, estudei no Rio, fiz faculdade na Rural do Rio, fiz mestrado na Rural do Rio. E aí, para o doutorado, eu estava querendo ficar um pouco mais perto da minha família, né, que é da cidade de Itu. Aí eu falei, Uhum. poxa, Botucatu parece ser uma opção bacana, né? Já que é uma cidade relativamente próxima, tem uma boa universidade e tem uma linha de pesquisa em etnobotânica forte, né? Principalmente pela presença do professor Lin. Só Uhum. que eu achava meio impossível conseguir ser orientado dele, né? A gente conhece o Lin, sabe que Sim, ele é sim, é um ícone, bastante né, na concorrido, né? etnobiologia nacional, né, É, internacional. exatamente. Uhum. E aí eu falei, vou arriscar, né? E aí entrei em contato com ele e tudo mais. Ah, tá bom, vamos conversando e tal. Fiz Uhum. o processo seletivo, né, do doutorado e passei, né, passei com o Lean. E Sim. aí a gente nessa ideia do que eu queria fazer, né? Qual a sua ideia? Eu sempre gostei muito da área de agrofloresta, né? Sempre foi uma área que eu me especializei bastante, agroecologia, sistemas agroflorestais. Uhum. E acabei trabalhando com outros povos tradicionais, com outras comunidades tradicionais, né, com movimento de reforma agrária, com No populações, né, doutorado rurais. também ou Não, antes? antes, Ah, entendi. antes. Uhum. E aí eu falei, poxa, com os povos indígenas, para fechar com chave de ouro seria muito bacana, né? E aí conversando com o Lin, ele me apresentou, olha, acho que eu acabei de aprovar um projeto, né, pela Uhum. CAPES, pelo programa PGPSE, e é para trabalhar com os povos indígenas lá do Acre, com os Kaxinawá, e, poxa, o que você acha? Você se interessa? Você estaria disposto a fazer isso? Eu falei, não, com certeza, né? Muito melhor até do que eu estava imaginando. Quem queria E aí ficar foi perto da isso, família, né? Foi lá para longe, né? No Acre. exatamente. Exatamente. Aí fiquei em Botucatu, né? Ficava em Botucatu, Uhum. morando, e com o tempo ia e voltava para o Acre, né? Que a gente sabe que é uma viagem, assim, relativamente Uhum. longe, né? Sim, sim. E aí foi bem bacana. Aí, né, conversando com ele, e aí, mas o que eles querem? Que os Kaxinawá de lá estão querendo, né? Exatamente porque eu Uhum. acho que a etnobotânica tem que dialogar muito com a demanda da comunidade, né? Sim, sim. E aí já existiam os projetos acontecendo já há alguns anos pela Embrapa Acre, nessa terra indígena, que é a terra Uhum. indígena Kaxinawá de Nova Olinda, em uma frente principal, principalmente de plantas medicinais, né? Sim. Tinha alguns estudos de agrobiodiversidade, mas existia uma demanda ainda mais forte da gente entender as plantas alimentícias, a agricultura, né? E Uhum. aí nessa troca de ideia com o Lin e com o Moacir, né, Moacir Haverhot, foi meu orientador da Embrapa Agri, a gente chegou, Sim. pô, vamos fazer um projeto estudando as plantas alimentícias, a agricultura, né, os sistemas agrícolas dele. E assim foi, né? E aí Uhum. começou essa jornada maravilhosa, né? De pesquisa e pessoal também, né? Com certeza. Putz, muito legal, deve ser ter sido a experiência, né? Então quer dizer que partiu deles, Tomás, a demanda da pesquisa foi eles que pensaram o tema, foi mais ou menos isso? É assim, os dois, né? Foi um diálogo entre as duas partes. Parte um pouco da demanda dos próprios Kaxinawá, né? De Uhum. entender um pouco mais a agricultura, né? De sistematizar isso, né? Porque Sim. na verdade é a gente que vai entender, eles já entendem, né? Uhum. E aí, e aí tinha a proposta também que a Embrapa e o Lean já estavam pensando em desenvolver essa pesquisa. E aí eu me encaixou assim, né? Como veio com uma ideia de ambas as partes e no final a gente conseguiu desenvolver um trabalho que dialogasse pesquisador e comunidade de uma forma que atendesse, né? E Poxa, aí a muito gente foi legal. adaptando, né? Uhum. Ao longo da pesquisa a gente foi, né, dialogando. E aí, o que vocês buscam mais? O que vocês querem saber mais? O que vocês Sim. têm interesse que a gente vá mais a fundo? Então foi bem participativo, Uhum. assim, foi bem Ai, que bacana. legal, né? Muito legal quando a pesquisa etnobotânica ela chega nesse nível, né, de dialogicidade, né, com as comunidades. Eu acho que é muito importante, né? Ainda mais agora, Sim, nesse sim. contexto, né, que a gente está vivendo
perda, né, de conhecimento, de cultura, biodiversidade, enfim. Mas não vamos falar de coisa triste, não, né? Eu acho que a Com pesquisa foi bem certeza. legal. E aí eu queria entender um pouquinho qual foi o objetivo dela, né? Com os principais resultados que vocês encontraram, se puder falar um pouco. Tá, então, o objetivo principal era a gente entender a agricultura, né, Uhum, entender os sistemas de cultivo, né, a gente sempre parte do princípio de que a gente só consegue conservar, respeitar algo quando a gente passa a entender isso, né? sim. Então, a gente buscou entender os sistemas de cultivo, como eles manejavam a terra, até para saber se a gente sabe que as terras indígenas são limitadas, né? Tem uma área limitada. Então, assim, como Uhum, que está sendo feito esse manejo? Como que está a expansão da agricultura? Como que está a questão da alimentação deles? E sim. também inventariar, né? Assim, as plantas, que eu sempre fui muito apaixonado por planta, por botânica e tudo mais. E aí a gente tinha esse objetivo de também saber o que plantas eles comem, seja Uhum, cultivadas nos roçados ou sejam as plantas que eles coletam na floresta. Então era esse trabalho de inventariar realmente entendi. as plantas, catalogar, entender como é consumida, a época que é consumida, Uhum, e outras coisas, né? A gente sabe que é um mundo de informações que estão por trás desse tipo de conhecimento, né? Um conhecimento sim, muito sim. profundo que é Uhum, compartilhado, né, entre a comunidade. entendi. E E ficou aí, assim, documentado. Não pode falar, desculpa. pode falar. Não, não, se ficou documentado para eles de alguma forma, né, esse material. Se já rolou essa Sim, então, troca, eu, né? eu defendi em março, recentemente, em Uhum, meio ao auge da pandemia, nem auge, né, o início da pandemia aqui no Brasil. A uhum, minha defesa até teve que ser por videoconferência, por sim, até recomendação da própria Unesp, né? E uhum, aí tá tudo travado, né? A gente tem o planejamento de devolutiva, sim, que é uma devolutiva dialogada com eles, né? A gente tem algumas ideias, eu e o Lin, o Macir, a gente já teve algumas ideias de como fazer essa devolutiva, de não chegar e simplesmente devolver a tese, né? Que eu acho que isso é certo. uma das coisas, Uhum, mas de desenvolver cartilhas, né? De desenvolver jogos, coisas, materiais pedagógicos, uhum, porque foi um registro não só de informação, né? A gente registrou muitas fotos, a gente caracterizou as plantas, as frutas. Então, uhum, assim, é um conhecimento muito rico que pode ser aplicado também nas escolas, né? Acho que uma ideia minha muito forte é que esse material chegue de forma bem mastigada e bem palpável para eles, uhum, para ser utilizado nas escolas, né? Quem sabe como um material didático para os jovens, enfim. sim, Então, assim, uhum. ainda vai ter essa devolutiva, só que realmente agora está muito difícil da gente, inclusive por uma questão de segurança para eles, né? Claro, claro, Da agora, gente entrar nas terras indígenas. Né? uhum, agora é impossível, né? Tu encontrou É, dificuldades, barreiras, assim, em termos de aceitação do trabalho pela comunidade? assim, já existia uma frente aberta de pesquisa lá, né? Pela Embrapa e principalmente pelo Moacir. Uhum, Então, a Embrapa já era muito bem vista, a Embrapa Acre, né? E o Moacir principalmente, né? Eles amam o Moacir sim, e, assim, de certa forma, ir com ele facilitou bastante o processo. A gente sabe que o processo de chegada, né, numa comunidade tradicional não é tão simples, né? Né, tem sempre aquele clima de quem é essa pessoa que está vindo de fora, querer saber, né, o que sim, ele quer comigo, enfim. A gente sabe que é complexo, né? uhum, Mas, mas o processo foi bem bacana, eu fui muito bem aceito, uhum, me senti assim, como família, muito bem recebido. E claro, as dificuldades sempre tem, né? A gente sabe que a etnobotânica uhum, vai além só do. Não é um mar de rosas, né? A gente tem dificuldades no claro, campo, dificuldades logísticas, tem a questão psicológica de ficar muitos dias afastado, longe, em áreas isoladas, né? uhum, A Amazônia a gente sabe que também não é fácil, é muito calor, né? São sim, condições que muitas vezes, para eu que sou do Sudeste, não estou tão acostumado, uhum. mas os desafios foram muitos, mas os aprendizados foram maiores, com certeza. Ai, com certeza, né? Deve ser bem interessante. Eu acho que passa um pouco pela cabeça de todo etnobiólogo, né? De entrar nesse universo, né? De grupos mais tradicionais, né? Que a gente
vem passando pelo processo de transformação mesmo, né, cultural, e aí a gente tem essa perspectiva, né? Às vezes eu pego meus alunos, eu quero trabalhar com indígenas, mas eu sempre alerto eles, né, que existe esse desafio, né, de mudanças culturais, que a gente tem que se adaptar, respeitar, enfim. Tem os aspectos legais, né, também que envolvem, né, a Sim. pesquisa com comunidades tradicionais, que aí já é bem mais complicado, né, do que uma Uhum. população urbana, enfim. Mas eu acho que é bem gratificante, né, como você fala com muita empolgação do trabalho, eu acho que esse caminho é bem É, bacana. acho que mais do que uma experiência profissional, acadêmica, eu sempre digo que foi uma experiência pessoal gigantesca, assim, né? O Uhum. aprendizado de estar lá com eles, e acho que a gente sabe, né? Você como etnobióloga também, você sabe que quanto mais a gente entra dentro, assim, mergulha dentro da comunidade, mais a gente aprende, né? Então, Uhum. participar das atividades cotidianas também era muito bacana, desde jogar bola, a entrar no mato, a ir pescar, a nadar no rio junto com as crianças. Então, Uhum. assim, é muito mais profundo, né, do que pegar uma pesquisa né, Sim. semi-estruturada e fazer. E depois ir É embora para muito casa, mais né? do que isso, Você vivenciou a né? coisa, né? Então, e essa vivência realmente é muito legal, né? Essa Uhum. terra indígena que eu trabalhei, ela fica bastante afastada das áreas urbanas, né? Sim. Ela fica aproximadamente de barco, de casco, assim, ela fica aproximadamente 2 dias de barco, subindo de Feijó, que é um município do interior do Acre. Uhum. E então é rio acima, né? Floresta dentro. Então é uma experiência de transformação mesmo, né? Eu Sim. ficava vários dias lá, semanas, eu cheguei a ficar mais de 20 dias, quase um mês direto, hora sozinho, hora com o Lin, hora com o Moacir, hora com outros pesquisadores que também participavam, Uhum. mas me senti muito da família, assim, fui muito bem Sim. recebido, almoçava cada dia na casa de um, né, é uma experiência realmente Sim, sim. muito, muito rica, assim. Única, né? E eu ia te Uhum. perguntar, Thomas, pelo que você vivenciou lá, você considera essa população, né, esse grupo vulnerável socioambientalmente ou socialmente? Que tipo de vulnerabilidade você enxerga e como é que seu trabalho poderia, de certa forma, minimizar essa vulnerabilidade? Eu não sei se você enxerga isso, né? Olha, assim, essa região, ela, pelo que eu vi, ela não tem problemas. O Rio Impira, que é onde fica essa terra indígena, subindo um pouco da onde eu trabalhei, é a região onde estão os índios isolados. Então, é uma região muito conservada. O Alto Juruá ainda é Nossa, que vamos bom. dizer, um buraco negro da ciência, né? Poucas pesquisas aconteceram. Uhum. A Sim. fronteira, vamos dizer, do garimpo e a fronteira de especulação de terras e tudo, ela, claro que ela está chegando, mas ela ainda está muito rio abaixo. Então, isso, graças a Deus, não tem grandes desmatamentos próximos. É uma região ainda bem, bem conservada, Conservado. assim. Uhum. Mas tem influências, né? A cidade tá 2, 3 dias da cidade, mas tá lá, né? Eles vão na cidade, tem influência diversas, né? Não é Uhum. uma crítica a isso, mas sim, Sim. existe, né? Existem fazendas próximas que, porventura, podem ter problema, caçadores que entram na terra indígena, que sabem que são áreas, vamos dizer, protegidas, que tem mais animais, tem mais fauna, e podem acabar ingressando na terra indígena para caçar e tudo mais. Uhum. E acho que, em geral, essas são as maiores ameaças socioambientais, assim, mas ainda, graças a Deus, eu acho que é uma ameaça ainda pequena para o que pode vir a ser, como a gente está vendo em várias terras indígenas aí pelo Sim, Brasil, né? sim. É. Então, tem influência de religiões externas também, que é uma coisa muito comum, né? Tanto da Aham. católica, alguns anos atrás, a evangélica hoje em dia, que Sim. isso também interfere um pouco, né, na questão cultural, Aham. mas acho que não deixaria, não diria que é uma ameaça, né? Ameaça, assim, eu acho que a grande ameaça mesmo são as ameaças de vida mesmo, né? Que podem estar acontecendo Aham. futuramente de uma forma mais intensa. Ah, que bom, né? Então é outra realidade diferente do que a gente tem vivenciado, né, com outras populações indígenas, né, que vêm sendo dizimadas, enfim, mas de maneira geral. Exatamente.
É bem diferente, né? Pelo que você está colocando, né? Aí, nesse sentido, eu queria É, é. saber de você, assim, se você... Qual seria a importância, né, prática para essas pessoas, né? Para a etnobotânica, de maneira geral, o teu trabalho, né? E do ponto de vista até teórico também, né? As espécies que foram achadas, enfim, as coisas, né? Os principais resultados do teu trabalho, né? Se tu puder falar um pouquinho da Tá. importância. Acho que assim, para eles, eu acho que é muito importante que eu percebi que eles, quando eles passam a ver uma pessoa de fora, né, na visão assim, um doutor de uma universidade importante, vindo de Uhum. fora, lá de São Paulo, para saber o que a gente conhece, esse Estranho. processo automaticamente faz com que eles tenham um outro olhar sobre o conhecimento deles, né? Muitas vezes eles tratavam, eu conversava com eles, falavam, rapaz, você veio lá de longe para saber as frutas que a gente come. Que Uhum. coisa, hein? Aí ele já começa até a se interessar mais pela fruta que ele come, né? Uhum. E passa a valorizar mais. Então, acho que tem uma importância muito grande dessas pesquisas que a própria comunidade passa a ver o conhecimento dela de outra forma, né? Porque ela Uhum. realmente ela fala, poxa, se alguém de fora está valorizando, né? Então, poxa, a gente tem uma riqueza aqui que talvez a gente não esteja valorizando da forma como deveria. Uhum. Então, isso é muito importante. Os resultados em si ajudam eles a não só valorizar, mas a conservar as espécies que eles cultivam, porque alguns dados que eu fiz, alguns levantamentos, eu consigo mostrar, olha, tais variedades de mandioca estão sendo cada vez menos cultivadas, ou tais variedades de banana são cultivadas em um ou outro roçado. Então, isso tudo também são apontamentos que apontam, que mostram, assim, a importância, às vezes, de não, vamos multiplicar esse milho porque esse milho está sendo perdido. Ou vamos... Uhum. Então tem essa questão que é interessante. Sim. Eu também fiz muito, assim, eu mapeei a época de frutificação das plantas, principalmente das plantas da floresta, né, que eles consomem através do extrativismo. Uhum. E isso também ajuda no planejamento. Fez E estudo então fonológico, tem foi isso? vários resultados que ajudam a comunidade, né? Em termos de resultado, assim, temos a agricultura, né? As duas frentes que eu estudei foi entender a agricultura e entender as plantas que eles consomem. Na Uhum. agricultura, é uma agricultura muito biodiversa, muito raramente um roçado tem apenas um cultivo, né? Eles misturam muitas plantas. Sim. Eu mapeei quatro tipos de agricultura principais, que a Uhum. principal, assim, vamos dizer que mais importante, mais praticada é o roçado de corte-queima, que é muito comum na Amazônia, né? Que é basicamente você pegar uma capoeira, uma floresta e desmatar, né? Abrir a floresta, pôr fogo, cultivar durante um tempo, depois deixar aquilo em pousio durante vários anos, deixar a floresta voltar. Então essa era o tipo de agricultura principal que era praticado, onde era Uhum. cultivado principalmente culturas que exigem mais luz, né? Mandioca, milho, taioba, cará, outros que são bem comuns. Sim. Bananais, a banana é uma cultura muito importante para eles. A diversidade de banana realmente foi impressionante. Foi a planta cultivada com o maior número de variedades, que foi um Nossa. resultado bem interessante. Uhum. Normalmente é mandioca, né? Na Sim, Amazônia, sim. A normalmente é base da mandioca. alimentação indígena, né? É. Uhum. E então, os bananais, que também estão muito associados à alimentação, claro, mas que muitos indígenas fornecem alimento para o PAA. Então, isso também foi um motor nos últimos anos para ajudar eles, a incentivar eles a produzirem, a comercializarem seus produtos, que foi a adesão ao programa de aquisição de alimentos, né, do governo. Sim. O outro tipo de agricultura que eu encontrei, que eu mapeei, né, que eu busquei entender, foram os roçados de praia, que é uma coisa muito comum no Acre, que é quando a gente entra na baixa do rio, formam aquelas praias, né, nas curvas do rio. Para quem não tem, quem está ouvindo e quem não tem, nunca foi na Amazônia, Uhum. esses rios amazônicos eles variam às vezes 10, 15 metros por ano, assim, né, a calha dele. Então, na época de vazante, ele fica com praias enormes nas curvas, praias de areia. Mas é uma areia Sim. muito rica, né, em matéria orgânica. Então, eles Uhum. aproveitam esse período de estiagem, né, de menor água do rio,
e cultivam culturas de ciclo rápido, milho, feijão, abóbora, outras coisas, aproveitando aquela fertilidade maravilhosa que o rio forneceu ali. E por último, os quintais agroflorestais, né? Que a Uhum. gente chama de agroflorestal, mas na verdade é um quintal onde eles cultivam plantas medicinais, tem um monte de pé de fruta, galinha, cachorro, Uhum. tudo, né? Os animais é o famoso quintal da roça, né? Uhum. Que também foi um outro tipo de sistema de cultivo que eu considero muito importante, porque é onde eles fazem o intercâmbio também, né? Um vizinho troca uma muda com o outro, é onde Uhum. há esse processo de domesticação, né? De Uhum. plantas acontecendo ali, né? Então, em termos de agricultura, foi basicamente isso, assim, que, claro, basicamente eu estou falando o resumo do resumo, Basicamente né? já é bastante Eu, coisa, né? Uhum. eu mapeei exatamente as épocas, né? Quando eles cortam, quando eles põem fogo, quanto tempo demora, quais as músicas que eles utilizam, os rituais para fazer isso. Então tem toda Uhum. uma cosmovisão associada também a isso, né? Entendi. Tu estudou também E em as termos redes de de interação entre eles? sim, Tipo, sim. essas... Essa essa terra indígena são 5 aldeias que estão dentro dessa terra indígena. A terra tem aproximadamente 26 mil hectares Uhum. e são 5 aldeias distribuídas ao longo do rio, uma população aí de aproximadamente 500 pessoas, somando as 5 aldeias. Nossa, tu trabalhou com as E 500? eu não cheguei nas 500, não falei exatamente com todas as 500, Sim, mas sim. eu trabalhei com 35 famílias, Nossa. assim, diretamente, Aham. né? E, e também com pessoas né, com as pessoas que conheciam das plantas da floresta. Então foi um trabalho bem, bem bacana. E nesse trabalho, assim, já falando um pouco metodologicamente para esse levantamento da agricultura, eu basicamente visitei os ossados e fiz entrevistas, né, Uhum. semi-estruturadas, que a gente chama, Sim. e usei a metodologia da bola de neve, né, que quem não conhece, basicamente é conversar com eu converso com um agricultor, aí depois eu pergunto, você conhece mais alguém que também pratica agricultura, que, né, que tem um roçado? Aí ele indica, né? E aí vai indicando, né, até a gente chegar e pegar os especialistas. Sim. E, e esse trabalho de inventariar as plantas, que talvez foi o mais difícil, assim, né? Andar na Imagino. mata, na Amazônia, identificando planta, não é fácil, assim. As árvores são gigantescas, as Nossa. frutas estão a 40 metros de altura. Uhum. Mas foi muito bacana, porque Mas tu eu tinha ia ajuda caminhar de com. alguém da comunidade? Sim, sim. Tinha, No né? Acre tem um programa que chama Agentes Agroflorestais Indígenas, que é muito legal, que é um Legal. programa que capacita jovens das comunidades indígenas Uhum. para serem como se forem os promotores da agrofloresta, da agroecologia, da assistência. Eles recebem uma bolsa, né, para dar Nossa, que assistência. Então legal. eles eram Uhum. meus parceiros fiéis, assim, estavam sempre comigo. Uhum. E eu tinha meus informantes-chave também, né? O cacique Ibanê, o cacique o Roberto, tinha alguns que estavam sempre comigo, né? Também. Uhum. E a gente andou muito lá, andava muito, quilômetros e quilômetros por dia, eles me mostrando as frutas, as plantas, eu coletava. E assim, em termos numéricos, né? Só para a gente entender o que eu estou falando, em termos de diversidade, né? Eu identifiquei 115 espécies Nossa. comestíveis nessa terra indígena, Uhum. sendo que dessas 115, 50 espécies eu considero como cultivadas. É muito relativo isso, né? A gente sabe que falar que a floresta não é cultivada com essas, né, Sim, com sim, todas sim. essas pesquisas de Com degradação domesticação de paisagem livre, é um pouco complicado. complicado. Na, É. na Amazônia ainda mais. Mas assim, vamos dizer, 50 espécies que eu encontrei nessas áreas de cultivo, né? Milho, mandioca, tal, 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 tal. Uhum. Sendo, sendo banana a mais diversa, o maior número de variedades. Eu encontrei 20 variedades de banana, Nossa. E melhoramento 19, genético feito de maneira participativa entre eles, então. sim, sim, intercâmbio, troca de muda, né? Esse teu trabalho tem E tudo implicações, né, genéticas, ecológicas, é muito interessante. sim, Muito legal, sim. tu. Mandioca, 19 variedades de mandioca. Então é muito Nossa. legal a gente ver que as duas plantas que têm mais variedades são plantas propagadas vegetativamente. Isso é muito Uhum. interessante de pensar, né?
É sim. mais fácil de pensar um milho, né? Uma diversidade no milho. Mas Uhum, pensar numa diversidade de banana, numa diversidade de mandioca, é um sim. pouco mais complexo. Geneticamente pensando, é um pouco mais Pois é, complexo, né? pois é. E vocês Amendoim, coletaram essas amostras também? Tem, né? Tudo isso. sim. Uhum, Sim, coletamos algumas amostras, né? Nem tudo é fácil de coletar, né? Como uhum, eram viagens longas, o transporte de material também, a gente sabe que na Amazônia tudo mofa, tudo, até você, se você dormir muito, uhum, acaba mofado também. uhum, Então, trazer planta, trazer planta era um desafio, né? uhum, E, e, e assim, das plantas da mata, que talvez foi assim uma das coisas que mais me emocionou, assim, né? De andar na floresta e ver a diversidade de comida que existe dentro da floresta amazônica. É realmente incrível, assim, né? uhum. Então, eu coletei 65 espécies de plantas comestíveis da floresta, encontradas dentro da área de floresta, manejadas, né? Aham, Vamos dizer, sim. não cultivadas entre aspas, mas assim, extraídas principalmente através do extrativismo. São espécies com vários graus de manejo, né? Eu acho que ele tá falando. Sim, sim, sim. Manejos mais É tipo, intensos até. açaí. Uhum. Se a gente fala em açaí, você encontra na mata, mas você encontra no roçado. Uhum. Pupunha, você encontra na mata, mas encontra no roçado. Mas Fenotipicamente quando você diferente, começa. assim? Sim, sim. Por exemplo, eu encontrei pupunhas na mata com frutos bem pequenos e pupunhas nos roçados com frutos maiores. Isso Domesticação de foi comum. espécies, né? Muito legal isso, né? O processo de melhoramento. Que É, legal. exatamente. E as palmeiras, né? As palmeiras foram a família botânica mais importante em termos Uhum. alimentícios, né? E não só Sim. alimentícios. A gente sabe que palmeira serve para fazer telhado de casa, ferramenta, para fazer esse tipo de coisa, né? Lança, arco e Uhum. flecha, Nossa. medicina, tudo, né? Então as palmeiras representam assim realmente é a família que talvez seja a família botânica de maior Mais importante importância de tudo assim para para essa eles. população, né? Que legal, então, seu trabalho é muito rico, né? Tem uma diversidade muito grande de informação, né? E várias implicações, né? Tanto práticas como Sim, sim. científicas, né? Genética envolvida, enfim. Muito legal. O pessoal Isso, está fazendo algumas perguntas, Tomás. Então, se vocês quiserem, tá. pessoal, pode perguntar, tá? Tem um pessoal aí perguntando sobre plantas medicinais. Se tu poderia falar um pouquinho das plantas encontradas, ou não foi o foco, enfim. É, então, em termos de plantas medicinais, quando eu entrei lá, já havia Uhum. uma amiga nossa, também orientada do professor Lindo Moacir, que é a Bárbara. Ela fez a pesquisa de mestrado, né, lá na mesma comunidade, com plantas medicinais especificamente. Então, eu acabei não focando nessa área. Meu foco foi plantas alimentícias, né? Mas Uhum. ela fez um levantamento assim que é de cair o queixo. Ela identificou, se eu não lembro exatamente o número, mas aproximadamente 300 espécies de plantas medicinais utilizadas por eles. Nossa, E é muita uma coisa, medicina hein? incrível. Tem Uhum. de colírio, a coisa que passa na pele, a remédio que toma, a chá, a medicina. É uma sabedoria realmente muito, muito profunda, assim. E Sim. muitas plantas que são medicinais são alimentícias também. Então, isso é muito legal Isso é legal. de você ver esse multiuso também das plantas, né? É, na etnobotânica tem alguns estudos, né, sobre essa questão do uso alimentício associado ao medicinal, né, o contínuo alimentício e medicinal. Inclusive, evolutivamente, tem alguns trabalhos que mostram que a alimentação foi primeiro e depois surgiu os cuidados medicinais, enfim, a partir desse uso de plantas, né? Muito legal isso. Uhum. Incrível, Muito incrível. legal mesmo. Uhum. Tem um pessoal E aí, perguntando aqui, muita gente parabenizando, Tomás, tua pesquisa, achando que é incrível. Estão perguntando aqui sobre o banco de sementes, como é que eles conservam as sementes, essas questões de genética, né? Onde você desenvolve a pesquisa. E que mais? Deixa eu ver se tem alguma pergunta associada. Se você coletou o cará na floresta. Enfim, muitas perguntas. tá, vou respondendo. Bom, Banco de Semente, a gente teve o prazer de participar e ajudar. Eles têm uma feira de semente, troca de sementes e mudas, que eles Uhum, fazem entre as 5 aldeias, eles fazem uma vez por ano entre as 5 aldeias e com outras etnias
que moram ao longo do Rio Envira. O Rio Envira tem uma riqueza étnica gigantesca, tem a Xaninca, tem Xanenauá, tem outras etnias que moram ao longo do Rio Envira. Uhum. Então, eles fazem uma vez por ano, normalmente em maio, eles fazem uma feira de troca de sementes, onde essas populações vêm de outras regiões do Acre também. Eu tive o prazer de participar de 2 feiras. Então, em termos de semente, rola um intercâmbio profundo, assim, entre eles e entre outras populações indígenas e ribeirinhas da região. Uhum. E, em termos de armazenamento, a gente sabe que na Amazônia, armazenar qualquer coisa é um grande desafio, né? Não é à toa que a mandioca é tão importante, porque a mandioca, ela fica embaixo da terra, eu colho quando eu quero. Quando Uhum. eu colho, eu transformo em farinha, transformo em beiju, transformo em polvilho, eu transformo ela em materiais muito mais fáceis de conservar, que você Sim. consegue secar, desidratar e conservar. Uhum. Mas, por exemplo, milho, amendoim, que tem uma diversidade, eu encontrei mais de 5 variedades de amendoim cultivadas lá. Milho, amendoim, outras plantas de semente, que normalmente o banco de semente é vivo. Ou seja, eles guardam hoje, plantam na próxima safra. Guardam hoje, plantam na próxima safra. Por isso que eu chamo de banco de semente vivo, porque Sim. não dá para armazenar por Exatamente. muito tempo. Você armazena até a próxima safra e depois já planta segue Uhum. a vida. Mas eles armazenam normalmente dentro das casas ou em paiol, né, na aldeia. Uhum. Muitas vezes em cima, pendurado em cima as espigas de milho ou os fachos de amendoim, em cima do fogão a lenha na cozinha, porque é uma forma também da fumaça, né, ajudar a evitar que dê broca, que dê fungo, que dê outros tipos Sim. de materiais, de Uhum. problemas, né? Então, o banco de semente, eu diria que é um desafio. Não, eles hoje não praticam, não existe essa estrutura de um banco, Sim. porque realmente o desafio é conservar. Então, a Uhum. conservação acaba sendo feita através do cultivo, né? Através Sim. da permanência daquele cultivo todo ano, do Uhum. intercâmbio, que às vezes perdi um milho, mas no ano que vem tem feira de semente, alguém que pegou esse milho ano passado traz, e assim a roda continua Sim, girando. sim. Interessante, de repente Qual que era pensar a em outra até pergunta? uma intervenção, né, desses órgãos, Embrapa, enfim, nesse processo, né, de armazenamento, né, dessas Isso. sementes, porque é uma riqueza, né, uma riqueza biológica, né, e cultural associada muito grande, né? Muito legal. A Embrapa Uhum, desenvolveu e vem desenvolvendo algumas pesquisas na mesma terra indígena, com propagação vegetativa de algumas plantas. A UFAC também tem feito algumas pesquisas, a professora uhum, Almecina, você conhece, claro, né, a uhum, Mel, sim, professor Frederico. Então, tem uhum, tido algumas pesquisas, mas bastante focadas nas plantas que são propagadas vegetativamente. Então, o cará, né, uma outra que é a couve do índio, que é uma outra planta muito interessante que a gente encontrou lá, que é uma planta que se consome a folha misturada com a mandioca. Então, tem sido feita algumas pesquisas e, com certeza, é de suma importância que sejam feitas mais, né? Porque é uma diversidade absurda que uhum, pode ser um banco genético gigantesco para a humanidade, inclusive, sim, né? sim, É nessas sementes crioulas, é nessas variedades crioulas que a gente encontra os genes de resistência, que a claro, gente claro. encontra, né? Uhum. Então, A importância da com diversidade, né? certeza. Sempre falo isso com meus alunos, né? Enfim. Então, Tomás, só para. Tem umas perguntas relacionadas aqui, deixa eu ver, só para seguir aqui. O pessoal está perguntando em relação à língua, se praticamente foi só o português ou você se deparou com a língua indígena e se existiam Sim. nomenclaturas indígenas, enfim, das plantas. A língua dos Kaxinawá é da família linguística Pano, né? É a família linguística ali de toda a região do Acre. Eles falam uma língua que chama Rantiacuim, que é uma língua bastante complexa, né? É uma língua que tem escrita também, ela não é só falada, ela também é escrita, Nossa. mas a maioria da população já fala bem português. Eu tive em alguns momentos dificuldade para dialogar com os mais idosos, com as pessoas mais velhas, que em alguns momentos não falam português, mas Uhum. eu sempre estava a gente sempre anda acompanhado, né, nesses trabalhos. Sim. Dificilmente eu estava com algum agente agroflorestal, então eles iam Uhum. me traduzindo.
tinha horas que eles conversavam entre eles e davam umas risadas, eu não sabia se estava falando de mim, eu não Tava sabia, rindo de mas você, assim, né? tava ouvindo, deviam estar falando, quem que é esse rapaz aqui, o que ele tá fazendo aqui, né? É, Mas passa, assim, passa a por isso, gente, né? Uhum. mas fluiu tranquilamente, deu tudo certo, assim, em relação à língua, não tive problema. Aham. Então, eu não sei se você consegue ver algumas perguntas e você quiser elencar alguma para responder, porque são tantas, Tomar. Eu vou depois ter que deixar teu contato aqui, se tiver algum trabalho também para divulgar, a gente já divulga aqui também no grupo, porque tem muita pergunta. Não sei se vai dar tempo a gente passar por elas todas. Tá, Tu consegue eu não ver? tô conseguindo abaixar, Ah, deixa não, eu então ver aqui. só sou eu acho, Não, então. tô conseguindo. Existe banco de semente, registrou coleta de cará na floresta. Não, eu registrei coleta de cará nos roçados. É uma planta muito Uhum. importante para eles. Eles cultivam os carás tutorados, né? A Uhum. Dioscória, né? Que é o gênero, tutorados dentro dos roçados. Identifiquei Sim. algumas variedades. É bem Uhum. bacana e é muito gostoso de comer. Deixa eu ver. Fez levantamento de punk. Basicamente eu fiz isso. Foi o levantamento de plantas alimentícias. Eu não chamo de punk porque Esse se eu termo chamar é de punk, é bem uma visão minha isso. de não Na convencionalidade, o que época, para né? eles é convencional, né? Uhum. Então mas é basicamente assim, foi isso que eu fiz, né? Eu identifiquei as plantas alimentícias, Uhum. língua, se eu encontrei algum tipo de praga nas plantas pesquisadas, sim, pouco, mas encontrei. O Uhum. principal problema deles lá é formiga cortadeira, como acho que em grandes, na maioria do Brasil, né? Aqui na E minha horta, aqui outra, em e casa, outra temos. E outra praga, né? Mas assim, na visão lá, a praga que ataca os cultivos são os animais silvestres, né? Por estar numa região muito preservada, os animais entram no roçado, cavocam, tatu, paca, come as Uhum. plantas. Sim. Se eu cheguei a identificar plantas de cobertura, não cheguei a identificar plantas usadas de cobertura propositalmente, mas existe vamos dizer, existe um manejo de plantas espontâneas, onde muitas vezes eles deixam a planta espontânea. Por exemplo, no mandiocal, passou um determinado período de crescimento da mandioca, eles nem roçam mais, assim, tanto, eles deixam as plantas espontâneas vir no meio, que não atrapalham. Então, existe, de certa forma, uma conservação do solo, mas não é uma prática que nem a gente faz aqui, né, de plantar uma Uhum. adubação verde, uma coisa propositalmente para isso. Sim, sim. Estão perguntando. Achasse algum, achasse algum tabu associado ao uso de plantas locais, existe tabu um pouco associado a plantas enteógenas, principalmente por essa influência cultural de fora. Então, por exemplo, para algumas pessoas, a ayahuasca hoje já não é tão bem aceito. Então, existe alguns tabus, Uhum. mas em termos alimentícios, não, assim, né? Eu não vi muitos tabus associados. Muitas vezes eles realmente, eu perguntava das plantas, eles falavam, rapaz, a gente não come tanto isso, né? Ou às vezes passava até um sentimento, não sei se de vergonha de falar que comia planta da floresta, né? Uhum. A gente tem um pouco isso, né? Isso é bem Sim. comum acontecer, Uhum. mas tabu mesmo não. Se eles se alimentam de animais, sim, eles se alimentam de caça, né? A caça ela é permitida dentro da terra indígena, dentro do plano de manejo é previsto a caça com certas regras, né? E a pesca, lógico, né? Amazônia, peixe. Uhum. E também tem a criação de pequenos animais, né? Não grandes assim. Já teve criação de gado, hoje não tem mais. Tem Sim. criação de porco, também tem pouco. Hoje é basicamente galinha, assim, né? Aves tem ainda bastante. Todo mundo tem umas galinhas no quintal, isso é bem comum. Uhum. Para criar. Deixa eu ver. Tu Na passou. predominância de vegetais? Não, eu diria que um vegetariano sofreria um pouco, assim, na terra indígena, né? Porque Uhum. eles trabalham muito, né? Ao contrário do que muita gente pensa, índio não é nem um pouco preguiçoso. Ao contrário, Uhum. trabalhador demais, então, né? Trabalha Uhum. muito, faz tudo, acorda muito cedo, dorme cedo e faz muita coisa. Tanto Uhum. homens como mulheres, como jovens, ninguém é preguiçoso. Ao contrário, é muito, muito, muito batalhador. E aí acaba que a carne faz parte da dieta. Come carne no café da manhã, come carne no almoço, come carne no jantar, e Proteína, carne está né? sempre presente. Uhum. Proteína, né?
Tem uma pergunta sobre Deixa eu isso, ver sobre divisão mais. de trabalho em relação ao gênero. Uma pergunta interessante da Arlene. Tá, peraí, só um minuto. Tá, em relação à divisão de trabalhos, é muito clara, assim, a divisão de trabalhos, né? Eu acho que isso é muito interessante por um ponto de vista. No primeiro momento, até causa um pouco, né? Quando a gente está num momento, sempre teve, mas está num momento muito forte de luta contra o machismo, né? De Uhum, fortalecimento do feminismo e, ao mesmo tempo, nas terras indígenas, o papel do homem e da mulher é muito claro dentro da comunidade. uhum, Então, basicamente, as mulheres ficam responsáveis por todas as tarefas da casa, de cuidar dos filhos e de cozinhar e de cuidar da casa, mas também de cultivar, né? As mulheres têm um papel muito importante na agricultura, elas participam da atividade agrícola de uhum, forma muito efetiva, também da pesca, um pouco, mas principalmente na agricultura as mulheres estão muito presentes, o que é bem legal. E os homens, eles ficam responsáveis por tarefas que são caçar, construir a casa, cuidar do roçado também, fazer outras tarefas que... Então, existe uma divisão bem fácil de perceber, assim, né? uhum. Mas com muito respeito, assim. Eu Sim. não senti em nenhum momento uma relação desigual, desrespeitosa. Muito pelo contrário, Uhum, muito claro, assim, e não tem problema nenhum. Assim, não é um problema a mulher cuidar da casa uhum. mais do que o homem e o homem cuidar mais da caça do que a mulher. Assim, coisa Entendi. que Uhum. acontece numa boa. Assim. Culturalmente é aceito, né, esse processo. Sim, sim, sim. Então, Thomas, são Vamos muitas ver. perguntas. Infelizmente, o tempo da nossa live está acabando. Não vou querer te alugar por mais tempo, né? Tá. Para a gente não finalizar, assim, algumas perguntas que ficaram, de repente eu posso deixar teu contato aqui, né, no grupo e se tu Uhum, puder responder depois ao pessoal, não sei. A gente vê uma forma, né, de uhum. otimizar essa resposta, né? E aí eu Tá queria bom. te perguntar, né, agora, né, o Tomás, etnobiólogo, agrônomo, né, que trabalha com consultoria, né, quais são tuas perspectivas, né, futuras, assim, de trabalho com grupos indígenas, né, nessa atual conjuntura no Brasil? Qual é a tua perspectiva, né? O que é que tu vem pensando, assim, em desenvolver, enfim. Então, como eu disse, eu terminei o doutorado no início dessa pandemia, então foi Nem assim deu tempo de uma relaxar transição, ainda, né? foi Entendo uma isso. transição muito doida, assim, né? De sair de um Sim. doutorado de 4 anos super intenso e aí cair no mercado de trabalho que a gente sabe que não está nem um pouco favorável, né? O desemprego altíssimo no país, principalmente nessa área ambiental e área mais Uhum. socioambiental, né, em geral. Sim. Então, hoje, eu sempre trabalhei, mesmo durante o doutorado, eu trabalhei com consultoria, Uhum. seja na área de botânica, também na área de agroecologia, de sistemas agroflorestais, consultoria agronômica, bastante, né? Sim. Seja, tanto com propriedades privadas, como com comunidades, com movimentos sociais. E hoje eu continuo atuando como consultor, né, pela empresa que eu fundei junto com uns amigos há alguns anos, que é a Marupá Consultoria, Uhum. e tenho feito alguns trabalhos. Eu moro em Petrópolis, na região serrana do Rio, por isso que eu estou tão agasalhado, porque aqui Pois está é. bastante Também frio. estou com frio aqui. Estou no Nordeste, mas está fazendo frio. E aí eu tenho atuado aqui na região, é uma região, eu moro no meio da floresta aqui, uma região muito linda, e tem muitos sítios, então tenho dado consultoria nessa área de agricultura orgânica, um pouco de paisagismo, a gente vai se virando, né? A gente, Sim. a gente sempre diz que a gente é pau para toda obra, né? Aham. Então, mas assim, o meu grande prazer mesmo é trabalhar com comunidades tradicionais e principalmente os povos indígenas. Então eu Uhum. pretendo fazer essa devolutiva quando for possível. Massa. A Uhum. gente tem muito material, tem muita coisa, então quem sabe fazer um pós-doutorado um pouquinho mais para frente com algumas coisas que a gente coletou, que estão aí armazenadas. Sim, sim. E, e tenho ficado de olho, né? Tem outras instituições que eu considero interessantes, que trabalham nessa frente socioambiental também. Então, sempre que Uhum. aparece uma oportunidade também, né? Tô de olho, mando um currículo, tô por dentro, assim. Uhum. Então,
se tudo der certo, eu quero com certeza continuar atuando com esses povos, que o aprendizado é muito grande e nesse momento que a gente está vivendo, sem dúvidas, é muito importante a gente estar de mãos dadas aí com essas populações. Pois São é, os verdadeiros brasileiros, né? pois São é. os brasileiros, são as pessoas que têm o conhecimento para a gente saber lidar com essa terra maravilhosa que a gente vive. Uhum. Pois é, tu, mas era isso que eu ia te perguntar também, né? Tipo, a mensagem que tu deixa, né, pra gente, biólogo, pra gente brasileiro, né? A importância, né, dessa cultura, dessa diversidade biológica, tudo isso, né? E eu não sei É, se te gera alguma apreensão, né? Ou se, pelo contrário, te gera mais vontade de trabalhar com eles, eu não sei, na atual conjuntura. assim, a atual conjuntura me deixa mais triste do que Uhum, tudo, assim, né? A atual conjuntura é muito terrível. Eu até evito um pouco ficar vendo tanta notícia, porque isso me faz muito mal. A situação dos povos indígenas é terrível, não só deles, mas de todas as populações tradicionais. uhum, E a mensagem que eu deixo é que a gente tem que dar valor para isso. Não são simplesmente povos indígenas, são detentores de um conhecimento extremamente profundo e que merecem muito respeito, porque eles estavam aqui antes do homem branco, antes da gente chegar, e eles merecem muito respeito. uhum, E, ao meu ver, eles teriam que ser os grandes lideranças, né? Não lideranças uhum. hierárquicas, mas assim, as grandes, não guru, não sei, Tomador de mas decisão, né? Eu acho, de guia, né? Guia. são essas populações tinham que estar participando ativamente das decisões políticas do país, elas tinham que Uhum, estar participando ativamente de tudo que está acontecendo, porque ninguém sabe, se acabar tudo, pode ter certeza que eles vão ter maior chance de sobreviver nessa uhum, floresta, nesse planeta, do que a gente. Então, sim. é fundamental a gente né, valorizar, respeitar. Eu acho que a etnobiologia, a etnobotânica é a ciência, é a ciência essencial, uma ciência Uhum, que dá visibilidade, que coloca essas pessoas no lugar onde elas realmente deveriam estar, que é um lugar uhum. de importância científica, importância social e importância ambiental. Então, eu só motivo todo mundo, estimulo todo mundo que tem vontade, quer fazer etnobotânica, quer fazer etnobiologia, vai fundo, porque a gente Uhum. está precisando, o mundo está precisando bastante. Nossa, muito massa, Tomás. E é estimulante, né? Porque a gente vive, né, nesse momento de aflição de todos os lados, enfim. E essa conversa foi muito empolgante. E, né, apesar do momento ser difícil, eu acho que a satisfação que você fala do seu trabalho deixa a gente muito feliz, né? E pensar que, né, é o caminho, né? É o caminho, a gente valorizar tudo isso. Eu fiquei muito feliz com essa conversa. Muitos elogios aí. Eu queria agradecer novamente, né? Porque realmente, né, é um momento que a gente precisa de conversar tranquilamente e divulgar os nossos trabalhos, né? Que às vezes fica no âmbito da academia e precisa chegar nas pessoas fora da academia, né? Então, é muito legal ver você com tanto entusiasmo e disponível, né, para falar desse trabalho. Fiquei muito feliz e queria te agradecer. E o pessoal tá aí elogiando. Depois, se tu quiser, eu posso passar o contato, né, da tua empresa, consultoria, de repente, né, o pessoal trocar ideia, enfim. E a gente divulga, né, Isso, mais o trabalho que tu vem isso. desenvolvendo. Uhum. E quem quiser me acompanhar aí, eu voltei às redes sociais, eu saí das redes sociais durante esse trabalho, porque eu quis realmente me Energia, dedicar a né? isso. Uhum. E aí, até por uma necessidade, não necessidade, mas por uma questões profissionais, eu voltei agora recentemente para as redes sociais. Quem quiser Uhum. acompanhar aí, sempre estou passando um conteúdo bacana, um pouco conteúdo de conscientização também. Massa. Então, quem Uhum. quiser, fica à vontade, pode me mandar pergunta, pode me mandar mensagem. Eu adoro falar desse trabalho, e o prazer Uhum. para mim estar participando disso aqui, Thaline. Eu só tenho a agradecer pelo convite, Massa. fiquei muito feliz pelo convite. A gente se conheceu em Portugal, né? E você, nós éramos os brasileiros em Portugal, né? É, Então, faz o no samba lá. congresso a gente participou de um congresso da Sociedade Botânica e Econômica em Portugal, Uhum. em Sim. 2017, A que foi Viviane onde tá eu até por conhecia aí também na live, que também a gente se conheceu e a lá. Vivi,
E a Viviane foi fruto desse congresso. Eu e a Viviane tivemos parcerias maravilhosas, temos parcerias Sim, eu maravilhosas aqui no também. Rio, no Nossa, Jet Vivi é Botânico querida, do Rio. queridona. Já até participou da live aqui com a gente. Pois é, pois é. Então, assim, é só coisa boa. Essa galera da etnobiologia é só gente do bem, só gente maravilhosa. Eu só tenho a agradecer de verdade, Thaline, pelo Nossa. convite. E estamos aqui torcendo para esse momento difícil do país passar e a gente conseguir sorrir para Vamos as coisas viver que estão aí, né? Vamos acontecendo aí. manter aí essa vibe aí do amor, né? Do pensamento positivo e empolgação com nossos trabalhos, né? Que eu acho que a gente tem muito a Com contribuir com a certeza, sociedade, né? Pois tá, com mas daqui a pouco certeza. vai. Infelizmente, no Instagram ele corta a live. Então, antes que isso Tá bom. aconteça, eu quero deixar salva ela. Vou deixar, se você permitir, eu vou deixar salva também no IGTV. E aí, quem quiser, quem não conseguir assistir toda, enfim, quiser acompanhar depois, né? A gente sempre deixa disponível. Tem um canal do YouTube também. E muito obrigada novamente, né? E seguimos aí em contato. O que precisar aqui no Nordeste, a gente está por aqui. E de repente a Com gente se encontra certeza. aí por esse mundão etnobiológico, tá certo? Maravilha, Thaline. Valeu, valeu. O Obrigado pessoal fica aí só para demais. dar um recadinho. Valeu, muito obrigada, Tomás. Prazer demais. Muito obrigado, Até viu? mais, se cuida aí. Você também. Beijo. Tchau. Tchau. Gente, só rapidinho, antes que o Insta acabe a live, próxima live, na próxima semana, quarta-feira novamente, né? O horário vai ser definido, acredito que 17 horas. Vai ser sobre a perda da fauna, né? E as consequências dessa perda da fauna para a nossa qualidade de vida, né? A partir de um olhar etnobiológico. Então, se liguem aí que a gente vai divulgar em breve, tá certo? E a gente se vê. Tchauzinho, gente.